mais de 58 mil mortos e quase 140 mil feridos em quase 2 anos de ataques israelenses. A população da faixa de Gaza vive sob bombardeios constantes desde outubro de 2023. E o massacre vai além dos mísseis e drones. Mais de 800 palestinos foram mortos a tiros enquanto esperavam por comida, com Israel permitindo a entrada de uma quantidade ínfima de ajuda humanitária em Gaza. A população faminta tem se aglomerado nas instalações da Agência Humanitária de Gaza, uma instituição apoiada pelos Estados Unidos e por Israel. Os postos de distribuição são poucos e fortemente controlados por militares israelenses. Quase todo dia, pessoas são baleadas e mortas ao tentar conseguir alimentos. No meio dessa tragédia humanitária, a organização Médicos Sem Fronteiras busca oferecer tratamento para uma população desamparada. São mais de 1.000 funcionários trabalhando em clínicas, hospitais e hospitais de campanha na faixa de Gaza. Para falar sobre a situação em Gaza e o trabalho da organização, hoje o BDF Entrevista recebe Renata Reis, diretora executiva do Médicos Sem Fronteiras. Olá, eu sou Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista e hoje a gente vai falar sobre a atuação do Médicos Sem Fronteiras na faixa de Gaza e em outras áreas de conflito também. A associação, a organização, foi criada em 1971 e hoje conta com mais de 69 mil profissionais em mais de 70 países. E quem eu recebo hoje é a Renata Reis. Oi, Renata, muito obrigada pela sua participação aqui no BDF Entrevista. Olá, Raquel, obrigada a vocês pelo convite. Em um informe recente, o Médicos Sem Fronteiras afirmou o seguinte: a situação humanitária vivida pela população da faixa de Gaza não tem precedentes na história de Médicos Sem Fronteiras. E a gente sabe que a organização atuou e atua em áreas assim, onde a tragédia humana é em níveis muito altos. O que faz Gaza ser um caso sem precedentes? Bom, primeiro, eu diria que a gente está falando de uma população que no início dessa grande tragédia falávamos de 2.200.000 pessoas em Gaza, confinadas num espaço muito, muito exíguo, um espaço de 365 quilômetros quadrados. A gente está falando de uma população que já vive sob embargo do governo israelense há mais de 16 anos. Então, as necessidades em saúde nessa região sempre foram muito complicadas. Médicos Sem Fronteiras atua em Gaza desde os anos 80 e nós sabemos as dificuldades de fazer atenção saúde médica dentro de Gaza. Um raio-x quebrado em Gaza, fora do momento atual de grande crise, já levavam 2 anos para terem suas peças substituídas. Então, a gente está falando de uma situação muito particular de uma população confinada e fortemente regulada por outro Estado. Quando essa crise se manifesta com essa complexidade, com essa violência, que confina essa população a 18% hoje de um território já muito diminuto, você consegue imaginar o tamanho dessa tragédia. 1,9 milhões de pessoas deslocadas de suas casas, vivendo em tendas, em situações subhumanas, sob bombardeios diários, nem é diários, como os nossos colegas hoje dizem, horários, né? Bombardeios incessantes, e com uma entrada de ajuda humanitária que entra a conta-gotas, numa situação de catástrofe absoluta. Então, realmente é algo que, para os olhos de uma organização como a nossa, que tem mais de 50 anos de atuação e que conhece as piores crises do planeta, nossos colegas que chegam de Gaza nos contam que nunca viram algo tão cruel como o que hoje acontece em Gaza. E além dos bombardeios, né, que é essa face mais visível do massacre, tem também essa questão da falta de acesso a alimentos que está gerando uma crise de desnutrição em Gaza, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, por favor. A fome em Gaza hoje é uma arma de guerra, né? A entrada de alimentos é completamente controlada por forças que oferecem violência no momento do oferecimento da ajuda humanitária. Então, isso para nós, como uma organização humanitária, é algo absolutamente degradante, é absolutamente inaceitável que no momento de distribuição de comida as pessoas sejam alvejadas, e é essa a realidade que a gente tem em Gaza hoje. Nas últimas semanas, nós perdemos o nosso 12º colega de Médicos Sem Fronteiras
dentro de Gaza. O último colega que nós perdemos estava na fila para encontrar farinha, para buscar um saco de farinha para sua família. Os preços dos alimentos em Gaza hoje são absolutamente inacreditáveis. Um quilo de farinha em Gaza hoje custa, em média, R$ 150 para uma população desesperada. Os mantimentos que entram, portanto, eles são uma gota no oceano diante das necessidades que a gente encontra em Gaza hoje. E uma população que está recebendo bombardeios e que tem feridos em sofrimento agudo. Então, os nossos hospitais, os hospitais onde o Médicos Sem Fronteiras hoje atua, têm lutado, inclusive as nossas equipes, para oferecer o pouco de alimento que a gente consegue oferecer para pessoas que precisam se alimentar adequadamente, porque estão em franca recuperação de queimaduras gravíssimas, de ataques de bala, de ataque de drone, de bombardeios, de explosões. Então, é realmente uma situação de tragédia humanitária completa, de limpeza étnica. A Médicos Sem Fronteiras está nomeando dessa maneira essa crise. Eu estava lendo o informe do Médicos Sem Fronteiras que fala da questão das queimaduras, né? Que para além dos bombardeios, também as pessoas estão sem a infraestrutura mínima, então estão cozinhando ali em fogareiros improvisados, e isso também tem gerado muitas queimaduras, crianças queimadas, né? Exatamente, essa população que está 1,9 milhões de pessoas vive hoje em situações muito, muito precárias do ponto de vista de higiene, de acesso à água, em tendas improvisadas, ao sabor da temperatura, que quando é muito frio é frio demais, quando é calor demais. Essas pessoas estão vivendo nessas condições. O acesso a combustível em Gaza é dramático, então as pessoas cozinham como é possível cozinhar. E a gente tem essa situação complexa de oferecer atenção médica para queimados e baleados, né, pessoas vítimas de guerra, né, feridos de guerra, em contextos onde os insumos médicos também são muito, muito escassos, né? Médicos Sem Fronteiras tem caminhões e caminhões na fila tentando ingressar, mas a entrada é completamente regulada. Nas últimas semanas, nós conseguimos ingressar com 9 caminhões de insumos médicos, mas isso é nada diante das enormes necessidades que nós temos hoje. 82% do território de Gaza hoje está inviável para viver, né? Eles estão considerados como zona de acesso proibido para a população civil. Então, essa população está confinada em situações muito, muito precárias, em tendas absolutamente precárias, cozinhando como é possível, vivendo com uma média de 5 litros de água por dia, em média, ou seja, pessoas que têm menos do que isso ainda, onde numa situação grave humanitária, o recomendado é mínimo de 15 litros de água. Essa população está vivendo com uma média de 5 litros de água por dia. Nossa, até queria falar que também o Médicos Sem Fronteiras tem um trabalho ali para oferecer água potável, né? Conta um pouquinho mais sobre isso, por favor. Esse é um trabalho muito, muito importante nesse contexto, né? A água em Gaza sempre foi um problema, né? Não é um problema desta crise que foi deflagrada em 2023. Historicamente, o acesso à água potável em Gaza é um tema muito complexo, porque é preciso dessalinizar a água para oferecer água para a população naquele contexto. Então, as plantas de dessalinização de água são fundamentais para a vida em Gaza. E sem o ingresso de combustível para fazer essas plantas funcionarem e dessalinizar a água, menos água potável ainda para essa população nesse momento. Médicos Sem Fronteiras também trabalha com os nossos trabalhadores de água e saneamento. A nossa média de produção de água hoje em Gaza é de 1.400.000 litros de água por dia. Então, o Médicos Sem Fronteiras apoia oferecendo água potável pelos caminhões de distribuição de água, mas também apoio técnico e combustível, quando possível, para ajudar nas plantas de dessalinização. Mas, como eu disse, isso é uma gota no oceano diante das necessidades em Gaza hoje. A média é 5 litros de água por pessoa em Gaza nesse momento, imaginando que nós temos, nesse momento, em Gaza, 50 mil mulheres grávidas. Você pode imaginar o que é 50 mil mulheres grávidas com acesso médio de 5 litros de água por dia. Lembrando que esses 5 litros não é só para beber, né? Para fazer tudo, cozinhar, fazer higiene, né? Essa questão das grávidas, né? Estão acontecendo muitos partos prematuros em Gaza. Por que isso está acontecendo? Desnutrição aguda
pânico, condições de vida completamente insalubres. Imagina o que é gestar nessas condições. Sem alimentação para si, sem alimentação para os seus filhos, os adultos já numa situação de não se alimentar para poder alimentar as crianças. Então, as mulheres grávidas estão numa situação completamente abandonadas à própria sorte, e com o agravante de que na prematuridade é necessário um apoio intensivo em saúde por causa das incubadoras, né? E com acesso restrito a combustível, os nossos hospitais sofrem também com o desespero das nossas equipes e também das equipes do Ministério da Saúde local para tentar fazer com que os respiradores e as incubadoras sigam funcionando nessas condições terríveis. Nossa, 12 médicos, 12 profissionais, aliás, do Médicos Sem Fronteiras já foram mortos em Gaza por ataques israelenses, né? E alguns deles, inclusive, estavam exercendo, né? Estavam em vans do Médicos Sem Fronteiras, né? Queria que você contasse um pouco mais sobre as condições de trabalho dos médicos lá. E antes de começar o programa, você tinha até comentado que uma leva de brasileiros acabou de voltar de Gaza, então eu queria que você comentasse um pouco as coisas que eles relataram. Tá certo. Bom, na verdade, essa situação em Gaza é uma situação mortal para profissionais humanitários e para profissionais de saúde, né? As instalações médicas são alvo nesse cenário. Só Médicos Sem Fronteiras já sofreu mais de 50 ataques, não só a hospitais e clínicas, mas também aos nossos comboios médicos, às nossas ambulâncias, até aos nossos abrigos, onde os nossos profissionais descansavam com suas famílias. Portanto, é um cenário absolutamente devastador que pode ser, inclusive, uma inflexão na história, né? A gente não é a primeira zona de conflito armado que a gente vive ataques a instalações de saúde, mas nesse contexto ele é completamente diário, assim, ele é indiscriminado, né? Então nós estamos sofrendo na carne, nós já perdemos 12 colegas de múltiplas áreas, o que é uma tragédia, mas esse conflito já levou mais de 1.500 trabalhadores de saúde, sem contar outros trabalhadores humanitários de outras organizações também que já perderam suas vidas, quase 500 pessoas. Então, é algo que é uma vergonha para a história, na verdade. As pessoas que estão nessas condições, tentando oferecer o melhor que elas podem para uma população desesperada, eu diria que é um desrespeito total ao direito internacional humanitário. É preciso reforçar que existem regras e existem leis internacionais que regem conflitos armados de qualquer natureza. E profissionais médicos, profissionais da área de saúde, profissionais humanitários, eles são protegidos por essas legislações. Todas as forças envolvidas nessa situação, o governo israelense tem toda a ciência de onde funcionam os hospitais, onde funcionam os comboios de ambulância que circulam, são informados as partes, então não é efeito colateral o ataque deliberado a instalações de saúde. Isso é um ataque deliberado, por assim dizer. Isso não é um acidente, isso não é um efeito colateral de um conflito. Sobre os brasileiros, sobre os profissionais brasileiros, sim, nós temos aqui no Brasil, então, um pool de profissionais que trabalham com Médicos Sem Fronteiras, não só em Gaza e na Cisjordânia, mas em muitos contextos onde nós atuamos. A gente atua hoje em mais de 70 países. Nós temos bravos e bravas colegas que estão em Gaza, que chegaram de Gaza recentemente. Na próxima rotação, outros brasileiros entrarão. Nós somos 125 profissionais estrangeiros, internacionais, né, móveis, em Gaza hoje, mais de 1.200 profissionais palestinos. E o que eles trazem de relato dessa experiência em Gaza, de profissionais muito experientes, o nosso médico mais experiente do nosso pool no Brasil, que se chama Dr. Paulo Reis, que acaba de chegar, ele fala com suas próprias palavras que ele nunca viu nada tão cruel como o que ele assistiu em Gaza nesse último ingresso. Ele é um dos profissionais que pretende voltar em breve. As nossas equipes estavam tendo uma refeição por dia para tentar oferecer o máximo que a gente podia de alimentação para os nossos pacientes. É essa a situação que a gente está vivendo em Gaza hoje. E a maioria dos profissionais do Médicos Sem Fronteiras são de Gaza mesmo, né? Então eles também estão vivendo, né, os ataques, os bloqueios, as humilhações.
Exatamente. Nós temos também trabalho na Cisjordânia, né? A gente trabalha em Gaza, a gente está aqui nesse momento falando de Gaza, mas nós também trabalhamos em Hebron, trabalhamos em Nablus, a gente também trabalha na Cisjordânia, que a situação também é bastante complicada. E isso, nossos profissionais palestinos, eles vivem nas condições que estão dadas para a população deles. Isso é um traço do mundo humanitário, né? Nós temos um grupo importante de profissionais móveis internacionais que circulam e coordenam de determinadas ações médicas nesses países, mas nós temos um número enorme de profissionais locais. Isso funciona em todos os países assim. No Brasil, por exemplo, a gente tem um projeto hoje no território Yanomami, nós temos vários profissionais locais lá de Roraima trabalhando conosco, ou de outras regiões do Brasil. Além dos profissionais móveis internacionais. O que a gente assiste hoje e o que eu ouvi também dos meus colegas que chegaram de Gaza recentemente, é que eles sequer acreditam como é que os nossos colegas palestinos conseguem se manter com saúde mental suficiente para levar adiante o seu trabalho. Como é que eles conseguem conseguir chegar no horário no trabalho, numa situação como essa, vivendo em tendas, com a família deles passando necessidades gravíssimas de saúde e fome, né? Então, realmente é algo muito, muito lamentável que a gente tenha equipes em sofrimento, com as suas famílias em sofrimento, vivendo essa insegurança diária, né? O Médicos Sem Fronteiras tem sempre uma posição de neutralidade e imparcialidade, mas como a própria organização fala, isso não significa silêncio. E no caso de Gaza, a organização denuncia que acontece lá limpeza étnica e genocídio. Renata, qual é a importância de dar nome para as coisas que estão acontecendo em Gaza? Nós temos muita consciência do quão importante é pensar sobre os nomes que Médicos Sem Fronteiras dá a determinadas crises. Nós não somos uma organização que julga crimes de guerra ou que organiza tribunais ou algo nessa direção. Nós somos uma organização médica, neutra, imparcial, independente, que trabalha onde as necessidades se dão. Neste contexto em especial, no início desse contexto, nós obviamente oferecemos também apoio ao outro lado, nós não escolhemos um lado em nenhum conflito, nós apoiamos as pessoas e os grupos em necessidade. O que acontece neste caso é que há uma assimetria completa de possibilidades de resposta e de oferecimento de sofrimento. O que a gente vê nesse caso é uma punição coletiva de uma população. É isso que é absolutamente inaceitável nesse caso e que fez Médicos Sem Fronteiras subir o tom dessa denúncia. O que a gente assiste em Gaza hoje é absolutamente inaceitável do ponto de vista humanitário, do ponto de vista dos direitos humanos, do ponto de vista da defesa do direito internacional humanitário. É algo que envergonha a história, envergonha todos nós, envergonha a comunidade internacional. E é preciso dar o nome que as coisas têm. Não é possível para Médicos Sem Fronteiras continuar atuando num cenário e realmente omitindo o que vê. Nosso trabalho é falar sobre o que vemos também. Nós somos uma organização criada por médicos e jornalistas, isso está no nosso DNA, nós precisamos falar sobre o que a gente vê, e o que a gente vê nesse caso é uma punição coletiva. E aconteceu algum tipo de retaliação por essa postura enfática da organização? Olha, eu diria que nunca é simples trabalhar num contexto como esse, nunca é, sobretudo num contexto onde tudo é inspecionado, né, para entrar num contexto como esse. Eu não tenho relatos oficiais dos meus colegas de que retaliações diretas estão acontecendo, mas eu diria que esse é um contexto que dificulta a entrada de acesso humanitário e de ajuda humanitária, não só de Médicos Sem Fronteiras, mas de todas as organizações que lá tentam atuar. O que nós podemos dizer é que certamente nós não vamos recuar em relação ao que vemos, mas obviamente temos muito desejo de fazer mais do que estamos fazendo. Nós gostaríamos de fazer muito mais do que estamos fazendo, mas nos é impedido de fazer, porque não conseguimos entrar com os nossos caminhões, com os insumos que a gente poderia oferecer, com os combustíveis, com água, com comida. Nós gostaríamos de fazer muito mais, é isso que a gente gostaria de fazer, para a população em sofrimento. Então, essa é a nossa dor nesse momento, né? É a organização poder fazer mais e não ser autorizada a fazer mais. O governo israelense agora está com uma ideia de criar uma cidade humanitária ali na área de Rafah,
em Gaza. E, inclusive, um ex-ministro israelense chamado Ehud Olmert, que não é uma pessoa super progressista, ele afirmou que seria um campo de concentração. Como que o Médicos Sem Fronteiras recebe a notícia de que pode ser criado um lugar para confinar ainda mais os palestinos? O que a gente diz, não só nesse contexto, mas especialmente nesse contexto, é que a instrumentalização da ajuda humanitária, a banalização do que se chama humanitário, é um problema para as organizações humanitárias e é um problema para outras crises. Isso é algo muito, muito sério, que deveria ser preservado como algo neutro, como algo independente, como algo imparcial, como algo que é oferecido para pessoas em sofrimento, independente da natureza do conflito armado, independente da natureza da tragédia que pode estar acontecendo na crise naquele país ou naquela fronteira. Então, essa banalização de ajuda humanitária oferecida como criação de cidade, como confinamento de pessoas, como impedimento de que as pessoas possam circular pelos seus territórios. A gente denuncia há muito tempo, por exemplo, um desejo de que as pessoas fossem evacuadas sem nenhum direito de retorno. Nós temos uma pressão enorme dentro de Gaza hoje para tentar evacuar pacientes graves para os nossos hospitais, especialmente nosso hospital na Jordânia, que é um hospital preparado para a reabilitação de feridos de guerra. E a gente tem tido muitas dificuldades de evacuar pacientes graves que nós podemos oferecer um cuidado de qualidade, incluindo crianças. Então, essa banalização da ajuda humanitária, essa crueldade em relação à atenção médica é algo que Médicos Sem Fronteiras nunca vai tolerar. Então, não é algo que seguramente nós apoiaremos, desde que seja algo instrumentalizado nessa natureza. Você já comentou um pouquinho, eu queria aprofundar um pouco mais a questão da Cisjordânia, porque a situação em Gaza é tão dramática que a gente acaba deixando a Cisjordânia um pouco de lado, né? Mas lá também estão acontecendo os deslocamentos forçados, muita perseguição, muita violência de colonos israelenses contra palestinos que vivem lá. Queria que você comentasse um pouquinho mais como está a situação lá e como que o Médicos Sem Fronteiras tem atuado nesse território da Cisjordânia. Obrigado, eu agradeço essa oportunidade, porque de fato a situação de Gaza é tão dramática que a gente acaba falando pouco da Cisjordânia, que também é uma região palestina que tem ali conflitos muito, muito agudos e muito graves com colonos israelenses, né? Então tem algo ali de uma política israelense que hoje tem um nome específico para ofensiva que é dada lá, que se chama Muro de Ferro, que é uma ofensiva militar israelense que tem destruído sistematicamente as casas palestinas e oferecendo um massacre grande em campos de refugiados em algumas regiões da Cisjordânia. Já são quase 1.000 mortos palestinos ali nessa região, entre eles 200 crianças. Médicos Sem Fronteiras também atua nessa região desde antes de estourar essa crise em 23, né? Nós sempre atuamos nessa região, especialmente oferecendo apoio psicológico, trabalho de saúde mental bastante forte ali, porque tem toda uma situação de estigma, de preconceito, de racismo, de violência contra a população palestina ali. Então, nós sempre trabalhamos nesse ponto de vista, nessa região. Também é importante dizer que é uma região que tem uma particularidade, não só a Cisjordânia, mas Gaza também, em relação a antibióticos e resistência a antibióticos. Quando a gente olha a situação, a situação de saúde desses locais, eles são tão frágeis há tanto tempo, os hospitais e as clínicas são tão debilitadas há tanto tempo que tem um uso muito irracional de medicamentos nessa região, que as pessoas acessam o que é possível acessar e usam os medicamentos como é possível usar. Então, não terminam os tratamentos são interrompidos, isso gera uma situação muito particular de resistência a antibiótico. Por isso, tantos amputados nessa região, não só em Gaza, mas também na Cisjordânia. Então, a gente continua na Cisjordânia, nós não vamos sair, a situação ali continua também muito quente, muito complexa, muitos ataques aos hospitais também e clínicas. Nesse momento, Médicos Sem Fronteiras refez toda a sua forma de trabalhar na Cisjordânia, apoiando exatamente os hospitais na emergência médica, né, que é uma necessidade premente nesse momento. Agora a gente vai falar sobre 2 outros locais onde o Médicos Sem Fronteiras atua, a República Democrática do Congo e o Sudão. São 2 países que vivem conflitos assim, muito dramáticos, mas que
a mídia parece não dar muita atenção. Vamos entender um pouquinho o que acontece por lá. A República Democrática do Congo passa por guerras civis e conflitos internos desde meados da década de 1990. No início de 2025, a crise humanitária ganhou um novo capítulo, com o avanço da milícia M23 no leste do país. Segundo a ONU, o grupo rebelde é apoiado pelo governo de Ruanda, que nega a acusação. A área em disputa é rica em minerais fundamentais para a indústria de tecnologia. É o caso do coltan, usado em smartphones. A mineração está no centro tanto da violência quanto de crises de saúde, com milhares de pessoas vivendo em abrigos improvisados perto de minas e com as águas dos rios contaminadas pelo garimpo, a região tem passado por graves surtos de cólera. No Sudão, a fome atinge metade da população de 50 milhões de habitantes. Cerca de 24 milhões e 600 mil sudaneses sofrem de insegurança alimentar aguda, enquanto 637 mil enfrentam níveis catastróficos de fome. Em abril deste ano, a ONU anunciou que o Sudão passa pela maior crise humanitária do mundo. Desde 2023, o país é palco de uma disputa entre o exército oficial e a milícia Forças de Apoio Rápido, que é comandada por um general rival. Além de atuar na assistência da população, o Médicos Sem Fronteiras tem denunciado e chamado a atenção da comunidade internacional para essas situações de tragédia humana extrema, mas que parecem invisíveis. Pois é, aí no VT a gente deu uma bela resumida, porque são cenários muito complexos. Além desses grupos principais, tem vários outros grupos, várias outras facções, tem também ingerência de atores estrangeiros e esses conflitos também têm um componente de violência étnica muito forte. Renata, eu queria te perguntar como que é o trabalho, como que é a complexidade, né, a dificuldade do trabalho do Médicos Sem Fronteiras em cenários tão voláteis e tão complicados. Obrigada, Raquel, por essa oportunidade. De fato, são dois contextos muito invisibilizados, são dois contextos gravíssimos, onde o Médicos Sem Fronteiras atua desde os anos 70, a gente chegou na República Democrática do Congo em 1977, nunca saímos, chegamos no Sudão em 1979, nunca saímos, mas de fato os últimos anos têm sido mortais e cruéis com conflitos armados, como vocês colocam ali brevemente, né, em relação a forças armadas oficiais, né, dos estados congoleses e do estado sudanês, em face de grupos armados não estatais muito violentos que impõem uma violência indiscriminada no país, gerando não só um deslocamento interno massivo, mas também uma onda de refugiados para países limítrofes a esses dois países, que são países também muito carentes, com muitas necessidades. Então, os países que recebem os refugiados não têm capacidade para receber, e as pessoas que estão se movendo dentro do próprio país encontram as maiores dificuldades para viver nessas condições, com conflitos armados deflagrados e com uma invisibilidade total, né? Então, a invisibilidade total leva a uma resposta muito fraca da comunidade internacional. Então, Médicos Sem Fronteiras, em muitos desses contextos, está em quase toda a totalidade do país. Às vezes, 18 províncias, nós trabalhamos em 11 províncias, e não é suficiente diante das massivas necessidades. Alguns exemplos. No Sudão, a gente está falando da maior crise de deslocados internos da história do mundo hoje, né? A gente está falando de 14,5 milhões de pessoas que estão em movimento nesse país, escapando, tentando escapar da violência extrema. 10 milhões dessas pessoas no Sudão estão circulando dentro do próprio país, tentando encontrar abrigo, tentando encontrar água, segurança, e tendo muita dificuldade nessa direção, com muito pouca ajuda internacional. E 4 milhões dessas pessoas estão tentando sair pelos países limítrofes como refugiados, e eu estou falando de países muito complicados de receber essa população, como, por exemplo, o Sudão do Sul, que é limítrofe, né, o Chad, ao Sudão. Além disso, nessas duas crises, nessas duas guerras terríveis, os crimes sexuais, a violência sexual é também arma de guerra. A situação da República Democrática do Congo é uma situação
alarmante, é uma situação nunca vista. Só Médicos Sem Fronteiras, no último ano, tratou 40 mil sobreviventes de violência sexual em um ano. Isso é algo absolutamente inaceitável, inacreditável. E muitas dessas pessoas são vítimas, são mulheres, e muitas vítimas são mulheres vítimas não de civis, mas de militares ou de grupos armados. Então, elas são violadas diante de muita, muita violência. Então, são contextos de muita invisibilidade, onde os problemas se atropelam, né? Porque tem um conflito armado, mas também tem a fome, os campos de plantio devastados pela situação de conflito, e com as situações clássicas que acontecem em contextos como esse, com falta de saneamento básico e água potável e condições mínimas de higiene. Então, a cólera é uma situação muito, muito grave nesses contextos. Muitas vidas são perdidas por crises de cólera, além de, não se pode negar que hoje ainda temos, por cima dessas situações, a mudança climática, os temas climáticos que estão colocados, né? Então, as enchentes no Sudão, por exemplo, são algo que coloca ainda mais dramaticidade sobre uma situação muito grave e muito invisível. Queria entrar mais um pouquinho na questão da violência sexual, porque para além do horror, né, que são esses estupros sendo usados como arma de guerra, tem uma questão de saúde também. Então, essas mulheres que são estupradas, minimamente elas têm que ter acesso a uma prevenção ou interrupção de gravidez, a um controle de DST. Como que o Médicos Sem Fronteiras está atuando nessa questão? Exato. Na verdade, a crise de violência sexual, por exemplo, na República Democrática do Congo, ela é um drama do ponto de vista de saúde pública, porque além do contexto avassalador, que é crimes sexuais serem cometidos como crimes de guerra, num contexto desse, as consequências no corpo das mulheres é algo absolutamente devastador em contextos como esse. A gente está falando de mulheres que precisam se deslocar caminhando quilômetros por dia para tentar encontrar alguma ajuda médica. Quando ela de fato encontra alguma instalação médica, nem sempre o apoio que ela necessita é oferecido, tem todo o estigma e a discriminação sobre mulheres ou meninas que sofreram violência sexual, um medo de represália, né? Porque é preciso dizer que muitos dos seus perpetradores são homens envolvidos no conflito. Então, nem sempre é possível dizer o que aconteceu de fato, além dos danos psicológicos e físicos que podem ser arrastados por uma vida inteira, né? Então, eu estou falando na República Democrática do Congo, só no Kivu do Norte, 40 mil sobreviventes de violência sexual tratados por Médicos Sem Fronteiras em um ano. Esses números são claramente subnotificados. A gente nem imagina, na verdade, a quantidade de meninas e mulheres que não encontraram atenção médica ou não puderam procurar atenção médica. E nesses dois contextos, do Sudão e da República Democrática do Congo, as instalações e os profissionais do MSF também estão sendo alvo? Sim, infelizmente essa é uma tendência dos últimos anos, o que é algo que a gente precisa denunciar com mais vigor e que a comunidade internacional precisa responder com mais atenção, reforçando as convenções de Genebra e o direito internacional humanitário, portanto, porque essa banalização e essa aceitação tácita de que profissionais médicos, profissionais humanitários, comboios médicos, instalações móveis, como clínicas móveis ou ambulâncias, podem seguir sendo atacados indiscriminadamente, isso é um retrocesso humano, isso é um retrocesso para a história do planeta. Isso não é possível de ser tolerado no nível que vem sendo tolerado hoje. Na República Democrática do Congo, nós temos equipes bastante grandes, RDC, como a gente chama, né? A República Democrática do Congo é a maior resposta de Médicos Sem Fronteiras hoje no mundo. Nós temos quase 3 mil profissionais nesse contexto, e não raro recebemos informações de clínicas fechadas, de equipes que foram evacuadas, de áreas que foram desassistidas por violência de grupos armados, estatais ou não, a instalações de saúde. Então, o que eu até queria entrar um pouquinho mais nesse assunto é que no caso de Gaza, os ataques vêm de Israel. No caso do Congo e do Sudão, os ataques vêm de várias partes diferentes.
Em muitos desses contextos, inclusive, a gente tem uma situação complexa de naquele momento entender quem é que controla aquele território, porque os grupos armados eles se proliferam também, né? Eles mudam de natureza, eles se associam, depende muito do contexto, do lugar, do ambiente. Não à toa nós temos muitos trabalhadores que são negociadores humanitários que trabalham ali nas coordenações, tentando ampliar o diálogo de Médicos Sem Fronteiras com os grupos armados para tentar garantir a segurança das nossas equipes e dos nossos pacientes. Isso é parte do nosso trabalho. É importante dizer que Médicos Sem Fronteiras não usa escolta armada, né? Em nenhum contexto deflagrado. Nossa arma é nossa palavra, a forma como dialogamos e a defesa dos nossos princípios. A gente precisa convencer as partes que controlam determinados territórios de que nós não estamos a serviço de nenhum país, nós não estamos a serviço de nenhuma força militar, nós não temos uma agenda política, econômica, de nenhuma maneira. Nós sobrevivemos de doações de pessoas físicas, em sua maioria, no mundo inteiro, tentando oferecer o melhor que a gente pode para populações em crise. Essa é a forma como a gente se mantém nesses contextos, no diálogo e na negociação. E falando um pouquinho mais da questão ali do Congo e do Sudão, comparando com Gaza, né? Então a gente comentou que em Gaza tem a questão das queimaduras causadas por bombardeios e também ali por fogareiros improvisados, tal. E nesses dois países da África, a maioria dos ferimentos são ou a bala ou por corte de facão, né? São conflitos muito, muito brutais, né? A gente também tem situações de pessoas que vivem em campos de refugiados enormes, em condições muito precárias, que estão tentando se deslocar com o pouco que sobrou da vida delas, com suas famílias, com crianças, em instalações médicas completamente colapsadas. Em muitos desses países, o sistema de saúde está em colapso há muitos anos. Então, o nível de brutalidade desses conflitos é sempre algo muito terrível, e que Médicos Sem Fronteiras tenta atuar da forma como do melhor que nós podemos oferecer. Então, a gente tem desde campanhas de vacinação para tentar imunizar populações, especialmente crianças até 5 anos. A gente trabalha muito com as agendas nutricionais, tentando oferecer apoio para que essas pessoas possam resistir a esses momentos terríveis de conflito. A gente oferece kits não médicos também para tentar com que as pessoas possam se restabelecer nas condições possíveis nesses campos e nesses movimentos entre um campo e outro, né? E o tratamento psicológico, a saúde mental também é oferecida por Médicos Sem Fronteiras nesses contextos, diante a gente nem consegue imaginar muitas vezes como é que essas pessoas conseguem ter a resiliência de seguir suas vidas diante de tanta violência, né? Historicamente expostas a tanta violência. Então, o nosso componente de saúde mental ele é muito, muito preciso também, muito, muito necessário, para além, obviamente, da atenção médica clássica, que é oferecida, obviamente. Bem no comecinho do programa, a gente comentou que a organização atua em mais de 70 países. Eu queria entender um pouquinho melhor como que são escolhidos os locais para onde os profissionais vão e o contingente também de profissionais que vão para cada local de atuação. Tá. Na verdade, a gente, como eu disse anteriormente, como a gente defende muitos dos nossos princípios e a gente trabalha baseado nas necessidades das pessoas, Médicos Sem Fronteiras sempre começa o trabalho a partir do que a gente chama de assessment. A gente faz as nossas próprias investigações médicas para entender aquele contexto, onde está concentrada a maior necessidade e em que nível de necessidade aquela população está em sofrimento. Então, alguns contextos a gente vai trabalhar muito focado em atenção básica, em resposta a arbovirose, por exemplo, malária, ou dengue, ou em outros contextos a gente vai trabalhar com HIV, a gente vai trabalhar com doenças sexualmente transmissíveis e combate a doenças sexualmente transmissíveis. Em outros contextos de conflito armado, a gente claramente vai ter um componente grande de trauma, de resposta a trauma, resposta a queimaduras, apoio psicológico. Então, o desenho da nossa atuação médica e o local onde nós trabalhamos, ele é determinado a partir da nossa visão médica técnica, né? Então, a gente faz uma avaliação daquele cenário, oferece à autoridade local uma resposta. A gente não, em nenhum contexto, Médicos Sem Fronteiras cria um sistema de saúde paralelo. A nossa intenção jamais é
desestruturar o sistema existente ou não robustecer o sistema existente. A nossa intenção é que, numa emergência, nós ingressemos, façamos o nosso trabalho, depois passemos essa experiência para os colegas que ficarão, seja do Ministério da Saúde, seja da autoridade local que trabalha com saúde, né? Então, essa é a nossa intenção. Como uma organização médica de emergência, o mapa da nossa atuação é volátil, né? Nós seguimos as necessidades. Então, em alguns contextos, infelizmente, as necessidades estão dadas há muitas décadas, então a gente não consegue sair daquele país, por assim dizer, a gente precisa continuar oferecendo atenção médica, mesmo que o modelo do projeto em si mude. Se uma epidemia de cólera termina, a gente não vai continuar oferecendo atenção em cólera, a gente vai oferecer atenção em desnutrição, em outros temas, né? Em outros contextos, em países mais de renda média, nós oferecemos o nosso trabalho no agudo da emergência, e aí, quando aquele trabalho está dado, está colocado e a situação está debelada, nós vamos para a próxima crise. Então, funciona assim, não tem um modelo do número X de profissionais que vão para determinadas crises, vai depender do modelo operacional que a gente oferecer naquele contexto. Bom, a gente passou o programa todo, né, falando de guerra, de conflito, de situações dramáticas, mas eu queria terminar de um jeito um pouco mais positivo, queria que você contasse algumas histórias da organização que trazem aí um pouquinho de esperança na humanidade. A gente é bom mesmo a gente terminar um pouco falando sobre o quão duro é o mundo, mas o quão maravilhoso pode ser a solidariedade humana. Dizer que a gente tem orgulho de trabalhar numa organização, e eu tenho mais orgulho ainda de dirigir essa organização no Brasil, que é uma organização feita por seres humanos, trabalhando para outros seres humanos. É disso que é feita a matéria dessa organização. Eu escuto muitas perguntas de pessoas externas, né, que me dizem: nossa, mas vocês são heróis, vocês estão ali, né, saindo do conforto das suas casas para oferecer o melhor que vocês podem nesses contextos, e o que a gente sempre responde é que, na verdade, a gente recebe muito nesses contextos. Os grandes heróis são as pessoas que sobrevivem nessas condições, que conseguem manter um sorriso, que conseguem oferecer dignidade aos seus filhos, que conseguem nos dar uma palavra de apoio e solidariedade, mesmo sendo eles as vítimas desses conflitos tão terríveis. Então, eu diria que a gente precisa continuar acreditando que é a partir da solidariedade humana que o mundo pode melhorar e sair desse retrato tão ruim que a gente tem hoje. Eu não vou te contar uma história em particular, poderia até fazer isso, mas eu acho que o que eu gostaria de deixar de mensagem é que é possível continuar perseguindo a dignidade humana a partir do apoio entre humanos. É isso que eu acredito. Maravilhoso. Super obrigada, Renata, por trazer todas essas informações. Foi muito bom. Eu que agradeço, e a gente está sempre à sua disposição, Raquel, seu e do seu público. Obrigada. Obrigada. E obrigada pela audiência, pela sua atenção. O BDF Entrevista vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 7 da noite. Dá para ver na Rede TVT ou no YouTube do Brasil de Fato. E lá no nosso YouTube tem todos os programas para você assistir quando quiser. Até a próxima. Tchau.